Vamos ver aqui o que a Jacobina fala a respeito do Wikileaks e sobre o Julian Assange. O Wikileaks foi perseguido impiedosamente por revelar os segredos do Império dos Estados Unidos. Keliafa, obrigado, querida. Agora falta 34. R$2, que com os 13 dá 15. Exatamente, queridos. Então tá faltando 35 e agora faltam R$34. Vamos lá. Os segredos do Império dos Estados Unidos. Reportagem do Chip Gibbons e tradução da minha querida amiga Sofia Schurig. Desde 2007, o Wikileaks desafia o poder entrincheirado para revelar evidências de crimes de Estado, negócios políticos sujos e outros segredos. Seus esforços provocaram severa repressão por parte do governo dos Estados Unidos e dos seus aliados. Vamos entender aqui direitinho. Centenas de apoiadores de Julian Assange formam uma corrente humana em torno do parlamento que se estende entre Westminster e Lambeth Bridges, ambos aos lados do rio Tâmisa, para exigir a libertação do denunciante preso em 8 de outubro de 2022 em Londres, no Reino Unido. Foto aí do Mark Carrison. Vamos ler juntos aqui. O ano era 2008. A repórter investigativa italiana Stefania Maurisi havia perdido contato com uma das suas fontes. A fonte acreditava que estavam sendo grampeados ilegalmente. A fonte se assustou e sequer compareceu à última reunião. Após o corte de laços da fonte de Maurisi, o jornalista começou a pesquisar as melhores maneiras de proteger uma fonte. Dada a sua formação em matemática, ela se interessou particularmente por criptografia. Um especialista no assunto falou sobre um veículo de comunicação iniciante, o Wikileaks. Você deveria dar uma olhada nesses lunáticos, ele disse para ela. Hoje, muitos dos principais meios de comunicação usam criptografia para permitir que suas fontes enviem informações anonimamente. O Intercept faz isso, por exemplo. Mas quando o Wikileaks foi lançado em 2007, ninguém mais estava fazendo isso. O Wikileaks não era apenas tecnologicamente experiente, era ousado. No fim de 2007, o site publicou procedimentos operacionais para o campo de prisioneiros dos Estados Unidos da Baía de Guantánamo, em Cuba, que mostrava a tortura psicológica e métodos para impedir certos prisioneiros de se comunicarem com a Cruz Vermelha. A American Civil Liberties Union, a ACLU, tentou descobrir essas mesmas informações por meio de um pedido de lei de liberdade de informação, mas foi bloqueada. O Pentágono exigiu que o Wikileaks retirasse os documentos e o Wikileaks recusou essa exigência. Meses depois, o Wikileaks publicou os segredos do banco suíço Julius Baer. O banco adotou uma estratégia legal, agressiva, para expurgar as informações da internet. E um juiz dos Estados Unidos emitiu uma ordem para fechar o site Wikileaks. Mas o Wikileaks criou espelhos do site contendo conhecimento proibido. Libertários civis tradicionais, como a ACLU e a Electronics Frontier Foundation, vieram em auxílio desse arranque digital, argumentando que a primeira emenda protegia o que eles estavam fazendo. Em última análise, a primeira emenda salvou o dia. Mas Julius Baer seria apenas o primeiro de uma longa lista de atores poderosos que perseguiriam a destruição do Wikileaks, iriam atrás da destruição do Wikileaks a todo custo. Maurisi começa seu magistral livro Secret Power, Wikileaks and Its Enemies, contando esses episódios, capturando a imensa emoção e potencial que acompanharam o Wikileaks ao publicar o que ninguém mais ousou. Aqui no Brasil, gente, é importante falar que Sara Vivaco estava acompanhando a luta do Assange pela liberdade lá no DCM. A Agência Pública foi um dos primeiros sites brasileiros a publicar os segredos do Wikileaks. E muitos jornais publicaram no começo. Depois todo mundo recuou. E aí foi o momento que o Assange ficou mais exposto. Então a gente tem que fortalecer o jornalismo independente, tá, gente? Eu mesmo estar falando desse assunto aqui uma necessidade de você fazer a sua contribuição, de você manter
o nosso canal no ar, porque muita gente não fala do Assange para não perder patrocinador, para não perder a boquinha realmente que mantém essas pessoas no ar. Em uma época em que muitos eram céticos em relação à capacidade da mídia corporativa de desafiar o poder entrincheirado, o desafio do Wikileaks a poderosos atores corporativos e estatais foi inspirador, especialmente em um momento de potencial democratizante e libertador da internet, dominava a conversa, em vez do seu impacto deletério na democracia e na psique humana, como acontece hoje. Maurizi muito provavelmente produziu a versão definitiva da história do Wikileaks e é um virar de página, mas o livro não é apenas a história de guerra do Wikileaks contra o poder secreto e da subsequente guerra ao poder secreto contra o Wikileaks. Maurizi foi parceiro de mídia em quase todas as divulgações do Wikileaks. Ela também foi a parceira italiana das revelações do caso Snowden, que foi revelado pelo Snowden e pelo Glenn Greenwald. Ao entrelaçar as suas próprias experiências como jornalista com a história mais ampla do Wikileaks, Maurizi desmascara a desinformação sobre o Wikileaks, expondo os segredos do poder. Maurizi estava procurando o Wikileaks, mas o Wikileaks a encontrou. No verão de 2009, na calada da noite, Maurizi foi acordada por um telefonema de alguém do site que alegou possuir uma gravação de áudio de um oficial italiano aludindo ao envolvimento da máfia e da inteligência em uma crise de lixo italiana, do sistema de recolhimento do lixo, né? Eles precisavam da ajuda dela para verificar a sua autenticidade. Ela teve 1 hora para baixar o arquivo. Depois que Maurizi publicou uma história baseada em trechos da gravação no Le Expresso, Maurizi novamente procurou as comunicações com o Wikileaks, mas teve dificuldades para contatá-los. Durante esse período inicial, Maurizi escreve sobre o Wikileaks como um bando de rebeldes que conduz uma invasão, atacam e depois desapareciam. Mudavam de contato e estavam atentos à vigilância que as forças policiais, os exércitos e os serviços secretos usam contra os jornalistas que consideram uma ameaça. Depois de 2010 e 2011, o Wikileaks abalou o mundo do jornalismo e das relações diplomáticas. Um soldado do exército, Chelsea Manning, horrorizada com o impacto da guerra do Iraque sobre civis e os acordos corruptos de bastidores da política externa dos Estados Unidos, deu ao Wikileaks um enorme cache de segredos do governo. Isso incluiu o chocante vídeo Collateral Murder, que mostrava um ataque aéreo dos Estados Unidos que matou 2 jornalistas da Reuters e feriu várias crianças. O Wikileaks não se limitou a divulgar o vídeo, eles enviaram Christian Hefson, então jornalista investigativo da TV pública islandesa, a Bagdá para investigar. Hefson entrevistou as crianças que sobreviveram ao ataque. Hefson agora é o editor-chefe do Wikileaks. O Wikileaks também trabalharia com outros parceiros de mídia, incluindo uma série de organizações legadas para organizar a liberação dos arquivos secretos da Guerra do Afeganistão, da Guerra do Iraque, do Departamento dos Estados Unidos e da Baía de Guantánamo. Collateral Murder foi apenas o começo. Nos próximos anos, o Wikileaks também trabalharia com outros parceiros de mídia, incluindo uma série de organizações para fazer a liberação dos arquivos secretos da Guerra do Afeganistão, da Guerra do Iraque, do Departamento do Estado dos Estados Unidos e da Baía de Guantánamo. O Wikileaks buscou parceiros editoriais internacionais para relatar as suas revelações bombásticas. Maurizi foi parceiro de mídia italiano para a publicação desses arquivos. Laura, querida, bom dia! Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. L'Espresso não é francês, é italiano. L'Espresso é italiano, né? Então é isso aí. Vamos lá. A reportagem de Maurizi revelou a extensão da interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos de outros países. Nos telegramas do Departamento de Estado italiano analisados por Maurizi, o governo Bush expressou preocupação com a centro-esquerda italiana branda. Como membro da OTAN, a Itália se comprometeu a enviar tropas para a guerra de Bush no Afeganistão. Um telegrama do Departamento de Estado alertava que uma vitória da centro-esquerda traria sindicatos e parceiros sociais de volta ao poder, com as demandas previsíveis de aumento de gastos sociais, que poderiam corroer os compromissos externos e de defesa.
outro telegrama discutia como o governo italiano, a mando dos Estados Unidos, neutralizava manifestantes anti-guerra que poderiam ter interrompido as transferências de armas dos Estados Unidos em solo italiano. Os meios da neutralização não foram especificados. O país natal de Maurizi era uma democracia de coleira curta, escreve ela, uma coleira mantida pelos Estados Unidos. Maurizi não apenas detalha o que publicou, mas também como foi trabalhar com o Wikileaks. As forças anti-Wikileaks retrataram a organização como tendo despejado informações de forma imprudente na internet. No entanto, a descrição de Maurizi dos requisitos de segurança aos quais o Wikileaks condicionou seu acesso pinta uma história completamente diferente. Para ter acesso aos registros da guerra afegã, Maurizi teve que viajar a Berlim, onde se encontrou com Julian Assange e Rafson na calada da noite. Assange deu a Maurizi uma unidade flash, na verdade é um USB, né? Com os arquivos relevantes. Ele foi criptografado com uma senha complicada, os arquivos nunca poderiam ser enviados por e-mail e só poderiam ser acessados por um computador air-gapped, ou seja, não conectado à internet. Maurizi foi proibida de falar sobre os arquivos por telefone ou nos e-mails. Ela só poderia se comunicar com o Wikileaks sobre eles usando dispositivos criptografados. Além disso, ela teve que assinar um contrato de parceria de mídia em nome do jornal para o qual trabalhava, concordando com aqueles termos. Fala, Knives and Roses! Bom dia, Zamba. Bom dia, querido. Ao expor os segredos dos poderosos, o Wikileaks estava ganhando inimigos influentes no governo dos Estados Unidos e também em outros lugares. O envolvimento de Maurizi com o Wikileaks não foi isento de perigos. Ao expor os segredos dos poderosos, o Wikileaks estava ganhando inimigos influentes nos Estados Unidos e em outros lugares. Enquanto trabalhava no Wikileaks, em um conjunto altamente sensível de arquivos que revelavam a vigilância da Agência de Segurança Nacional, a NSA, de líderes mundiais, Maurizi teve a sua mochila roubada. Ela estava esperando por um trem quando um indivíduo desconhecido a arrebatou. Maurizi a perseguiu a pé, mas não conseguiu pegá-los. A mochila não continha nenhuma informação sobre o seu trabalho com Wikileaks ou sobre as revelações de Snowden, que o ladrão ou os ladrões certamente não poderiam saber, mas continha informações relacionadas ao seu outro trabalho jornalístico. Quando ela relatou o incidente à polícia, disseram que era um roubo atípico. O ladrão permanece um mistério, já que Maurizi nunca recuperou sua bolsa. Quando Maurizi trabalhou nas revelações super secretas sobre as ferramentas de hacking da CIA chamado Vault 7, ela não manteve anotações e não fez buscas no Google por termos mencionados nos arquivos, agindo por uma abundância de cautela, por muita cautela na verdade, após um incidente na estação de trem. Quando os arquivos foram finalmente divulgados, o então diretor da CIA, Mike Pompeo, estava furioso. A CIA entrou em guerra contra Assange, chegando a elaborar planos para sequestrá-lo ou para assassiná-lo. Para levar adiante esses planos, a CIA teria contado com a ajuda de uma empresa de segurança espanhola, a UC Global. A UC Global deveria fornecer segurança à embaixada equatoriana, mas ex-funcionários alegam que trabalhavam para a CIA, vigiando Assange e seus visitantes. Como visitante de Assange, Maurizi deixou para trás seus dispositivos eletrônicos com seguranças da UC Global. Uma investigação criminal espanhola sobre os laços da UC Global com a CIA revelou como os funcionários desmontaram e fotografaram os dispositivos de Maurizi enquanto ela se reunia com Assange. Esses episódios destacam os perigos que os jornalistas desafiam o Estado de Segurança Nacional enfrentam. No entanto, os maiores perigos seriam suportados diretamente pelo Wikileaks. O Império Contra-Ataque. Em maio de 2008, bem antes do Wikileaks ser um nome conhecido, o Comando de Contra-Inteligência do Exército dos Estados Unidos escreveu um documento de 33 páginas descrevendo a organização como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Estados como a Rússia, China, Coreia do Norte e Israel bloquearam o site, sentindo-se ameaçados por revelações do Wikileaks. Uma ampla gama de estados poderosos reprimiram o site. Medidas abertamente autoritárias não foram a única forma de atacar a organização. O Wikileaks dependia da confiança de insiders, leakers e whistleblowers, de que permaneciam anônimos. Se essa confiança pudesse ser destruída
por meio de identificação, exposição e perseguição das suas fontes, o poço de fontes potenciais do Wikileaks secaria. 2 anos antes da prisão de Manning, o governo dos Estados Unidos já entendia que a maneira de destruir o Wikileaks era atacar e aterrorizar as suas fontes. A acusação contra Manning ocorreu em 2013, durante o ataque sem precedentes do governo Obama aos denunciantes. A administração do ex-professor de Direito Constitucional liberal processou mais denunciantes sob a lei de espionagem do que todos os governos anteriores juntos, incluindo republicanos, né, gente? O Bush. No entanto, mesmo para os padrões dessa repressão, o tratamento de Manning foi chocantemente duro.